Legal, pessoal, vamos lá para o Apocalipse então. Eu vou acelerar o processo um pouquinho aqui, tá? Mas sem perder a exposição dos detalhes aqui para vocês. Capítulo 3, tá bom? Igreja de Sardes. Nós estamos estudando as 7 igrejas, as 7 cartas, né? E elas são muito importantes, por quê? Não somente para a mensagem especial para as igrejas da época, não somente a mensagem especial para cada um de nós, né? Nós vemos cada uma das críticas, às vezes, das igrejas sendo aplicadas para nós, tá? Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista profético, as 7 igrejas representam 7 períodos, desde o tempo de João até a última igreja que vai estar vivendo nos dias da volta de Jesus, né? E que por coincidência é a nossa igreja aqui, tá bom? Então nós estamos na 4ª igreja, a igreja de Sardes. Só para relembrar, a última igreja que nós vimos semana passada, a igreja de Tiatira, tá? Ela representa a igreja medieval, a igreja que viveu durante o período negro da história, né, a Idade Média, e que a gente põe só para efeito de classificar e orientar vocês no tempo, 598 até 1560, tá? Essas datas, como eu expliquei, elas não são taxativas, fixas, é uma noção para você. O que estava acontecendo em 1560, um pouco antes, um pouco depois, o que estava acontecendo? A reforma protestante, tá bom? Você pode botar 1517, quando Lutero botou as teses dele lá na igreja? Pode, não tem problema, é só uma referência no tempo, tá? 1560, a reforma estava consolidada já, tá bom? Então, veja, Tiatira é a igreja onde a igreja medieval, a igreja católica romana, subiu, né, ao ápice do governo mundial, né? Ela mandava em todos os governantes de todos os países ali na região da Europa. Ela tinha uma influência assim enorme, né? Então, essa igreja de Tiatira, ela foi toda a Idade Média. Aonde começou a diminuir o seu poder? Quando surgiu o protestantismo, tá? E a igreja que nós vamos estudar hoje. Então, entendam... 598 até? 598, a gente põe como uma referência, 1560, tá? Só para vocês saberem, 1517, Lutero surge no cenário com a reforma germânica. Tá bom? Mas existiam outros reformadores antes, até antes do tempo de Lutero. Então, assim, é só uma referência, tá? 1560 a reforma está consolidada, tá? Como um movimento em vários países. Vários países se tornaram reformistas ou protestantes, tá bom? Ao contrário de outros que permaneceram fortemente católicos, tá bom? E é essa igreja que nós vamos estudar hoje, tá bom? Ótimo. Igreja de Sardes. Vamos ler até o verso 1 e 2. Quem pode me ajudar aí? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Muito bem. 7 estrelas, né? Ou 7 espíritos. Nós vimos no capítulo 1, tá? Não vou voltar a isso hoje. Nós vimos lá que tem a interpretação, né? As igrejas que estavam na mão de Jesus ali, naquela visão em que Jesus anda no meio ali das igrejas, né? Se você quiser, olha lá, quanto ao mistério, verso 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério dos 7 estrelas que viste na minha mão, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, ou as lideranças das 7 igrejas, tá? Então Jesus está ali com a liderança na mão, né? Uma representação. Mas o que é importante para a gente, 7 espíritos são o Espírito de Deus, tá bom? O Espírito de Deus no Apocalipse é representado sempre com o número 7. São as 7 lâmpadas que nós vamos ver semana que vem na visão do trono de Deus, tá? Então, nada mais é do que o trabalho do Espírito de Deus. Conheço as tuas obras. Olha o que fala aqui, que tens nome, que vives e está morto. Tá? Estás morto. Poxa, mas peraí, não era a igreja da reforma? A igreja da reforma não veio justamente para suplantar todo aquele paganismo, né? As falsas doutrinas que vieram durante toda a Idade Média? Correto, é isso mesmo.
mas ela não se manteve no posto do dever, tá? Ela se tornou uma igreja hipócrita, tá bom? Ela se tornou uma igreja que não mantinha o zelo que ela no início teve. Tecnicamente, isso se manifestou da seguinte forma. Por exemplo, surge um reformador em algum local, ele estabelece alguns dogmas da igreja, tá bom? E os seus seguidores não passam mais daqueles dogmas, tá? Você vê isso hoje em determinadas declarações de outras igrejas. Elas falam assim: Lutero veio até aqui, os nossos pais vieram até aqui, nós também vamos manter até aqui. Perceberam? Olha qual é o problema disso. Nós vimos de uma Idade Média, muitos anos, em que todas as doutrinas bíblicas foram solapadas. Quem é que manteve as doutrinas bíblicas ou a chama do evangelho puro aceso? Aqueles grupos que se escondiam nas montanhas, os valdenses, né? Outros que foram perseguidos, uma minoria, tá? A grande maioria se dobrou às doutrinas falaciosas, falsas, pagãs, pregadas pela Igreja Católica. E aqui, de novo, eu reforço, eu falo isso com todo respeito às pessoas que são católicas, tá bom? Nós estamos no campo das ideias aqui, ideias do que a Bíblia aponta, tá bom? Não tem nada a ver com as pessoas. Nós tivemos inúmeras pessoas piedosas que foram honestas diante de Deus na luz que tinham, tá bom? Mas ao mesmo tempo tivemos um grupo liderando a igreja e levando a igreja para as doutrinas não bíblicas, tá? Ou pagãs, tá bom? A ponto de nós vermos hoje o catolicismo como uma igreja muito mais pagã do que cristã. De novo, com todo respeito, mas é o que nós vemos, tá? Vamos citar aí as doutrinas, né? Missa, a Bíblia fala, Jesus morreu uma única vez, e lá a missa é um sacrifício, é uma morte de Jesus a cada missa, tá? Confessa diretamente a Deus, todos nós podemos ir a Deus direto, não, confessa para o Padre, tá bom? Diversas outras doutrinas, até mesmo dos santos, né? Recorra aos santos que intercedem por vocês. Não, a Bíblia fala, Jesus, é Jesus que intercede por você, né? Nós não cremos em vida após morte. A Bíblia é clara em falar o sono da morte, ok? Mas é pregada a doutrina de que você morreu e você está no céu diante de Deus, com todas as suas implicações lógicas ruins que isso traz, tá bom? E que não se consegue explicar, né? Como é que Jesus vai voltar se as pessoas já estão lá no céu? Daí vem os dispensacionalistas e falam, não, a igreja vai subir, mas depois Jesus vem trazendo a igreja. Traz a igreja e o reino vai ser terrestre, 1000 anos de paz e segurança. Não estamos vendo o mundo caminhar para isso, né? E a Bíblia não defende isso. Então, assim, uma série de problemas, tá bom? Ou seja, uma doutrina fragmentada que se vê. Então ninguém vai reinar nem lá na terra, falam. Os dispensacionalistas falam que vai ter um reino de Jesus na terra, né? De 1000 anos de paz e segurança. Totalmente fora do conceito bíblico, ok? Bom, lembre então que Sardes é a igreja do protestantismo, e aqui fala então que as obras deles, né, não foram achadas íntegras. Então, uma igreja que prezou pela hipocrisia, tá bom? Parecia que estava se rebelando contra o catolicismo, e durante algum ponto foi feito isso, mas ela degenerou em hipocrisia, né? Ou seja, uma vida falsa, um reavivamento falso, ok? Porém, eu queria ressaltar agora aqui o conselho do verso 3 e do verso 4, tá? Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Muito bem. Qual é o conceito de se não vigiares, virei como ladrão? Jesus vem roubando e matando? O ladrão, vejam sempre esse conceito, tá? Uma palavra, um exemplo bíblico, uma imagem bíblica, ela pode ter várias interpretações, depende do conceito que você está tendo. Não a imagem bíblica, eu digo a palavra, né? Porque ele veio
Repentinamente. Isso, exatamente. O ladrão tem vários conceitos. Ele pode matar, destruir, mas ele também aparece de surpresa. É esse o conceito que está sendo empregado aqui, tá bom? É isso mesmo. Parece Perfeito. que esse pessoal daqui parou no tempo, aí ele esquece de dar continuidade na história. Então, quando ele percebeu, já foi tarde. É isso mesmo. Hipocrisia, tá? Eu vivo uma vida, eu estou satisfeito com ela, né? Tranquilo, e de repente eu sou pego de surpresa aqui, porque os conceitos bíblicos apontavam para outras coisas. Esse é a questão do ladrão, então. E não conhecerás de modo algum em que hora virei, tá? Quem não conhece é aquele que foi pego de surpresa, tarde demais. Tá? Jesus desenvolve muito esse conceito aqui. Ele é um ponto importante, a gente vai depois fazer um tema só sobre isso, tá? Esse preparo que acontece. Só para resumir esse tema, tá? O preparo não acontece no momento em que Jesus está para aparecer. É tarde demais. Se você deixar para aquele momento, você perdeu o trem da história que vai te levar para a salvação. O preparo ocorre antes, com a descida do Espírito Santo. É nesse momento que você faz o preparo para não experimentar a experiência do ladrão no futuro, tá? O conceito é o seguinte: puxa vida, nós estamos aqui estudando, como é que nós vamos ser pegos de surpresa? Você pode ser pego de surpresa, tá? Se você não tiver o preparo adequado. E o preparo é na descida da chuva serôdia, do Espírito Santo, tá bom? Nós vamos ter mais coisa para falar isso no Gostaria futuro. de citar uma coisa. Todos os cristãos, eles têm que fazer uma pergunta assim própria. Se o Senhor Jesus chegasse agora, estamos preparados? Nós não podemos tentar preparar depois, tem que estar agora nesse momento. É isso aí. Hoje é o dia da salvação, como diz Hebreus, né? Você ia falar mais? Que, além da hipocrisia, havia um orgulho, né? Sim. Poxa, a gente desvendou tudo, né? Ou seja, ficaram totalmente satisfeitos, né? Sendo que, na verdade, cada dia Deus surpreende a gente. É como um dia você falou, tipo assim, como é que eu não vi isso aqui antes? Ou seja, eu já li isso tantas vezes. O conhecimento é progressivo. Porque o Espírito Santo, você vai pedindo, você reconhece a sua insignificância, né? Eu me sinto assim, tipo, eu fico impressionada com a amplitude da palavra de Deus. É muito mais do que isso, né? É muito profundo, é para cima, é para baixo. Tipo, então assim, o perigo está em se orgulhar, né? Estou satisfeito, já suficiente, conheço tudo. Duas coisas me chamam a atenção aqui no início do verso, é que, cara, é impressionante como a Bíblia consegue dar detalhes que chamam a atenção da gente. Ela diz que ele tem nome de que tem vida. E realmente, ó, são os reformadores, a reforma. O nome reforma diz o quê? Esses caras desvendaram a verdade que estava obscura, que estava escurecida, que estava velada, que a Igreja Católica não deixava ninguém conhecer a palavra. Então eles têm a verdade, têm um nome de verdade, porque eles são reformadores. Quem é um reformador? Que vem para o quê? Para mudar, para mudança, para uma coisa boa. Para protestar. Para protestar o que estava de errado. Então a Bíblia traz essa característica, vocês têm nome do que é certo. Mas não estão vivendo o que é certo. E isso tem a ver com o conselho que vem depois também. Não apaga totalmente, ele diz. Vocês receberam, vocês tiveram acesso ao que estava velado, vocês tiveram acesso ao que estava escondido, tiveram acesso ao que estava proibido. Volta para isso, vocês receberam essa informação, agora volta para ela. Exatamente. Então, dois detalhes que para mim me chamam a atenção na carta de Sardes é isso. Perfeito. A Bíblia nos dá o privilégio de dizer assim, cara, eles têm o nome certo. Deu esse detalhe. Eles saíram, né, como uma coisa importante ali que Deus estava preparando, mas não ficaram à altura. Não ficaram. Né? Porém, um grupo ficou. Olha aí no verso 4. Sim. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Contaminaram com o quê? O protestantismo veio para se opor à Igreja Católica, a Igreja medieval, nas suas doutrinas pagãs. E durante algum momento ele se mostrou, mas depois eles se conformaram com as mesmas doutrinas, o mesmo comportamento, tá? Por isso a hipocrisia. Parecia que estava vivo, mas está morto. Naquela época, a pessoa não poderia se manifestar verdadeiro cristão, porque ele poderia ser queimado. Ele poderia, se ele não fosse as normas da Igreja Católica de ponta, ele morreria. Sim. A gente vê no grande conflito o sofrimento do verdadeiro cristão. E muitos sucumbiram a isso, né? Justamente.
Então, pessoal, vejam que da mesma forma que na igreja de Tiatira, a gente falou isso rapidamente semana passada, a igreja degenerou tanto que se destacou um grupo, tá? Que Deus continuou com um grupo fiel. De novo na reforma acontece isso, tá bom? Sai todo mundo reformado, mas um grupo vai para a hipocrisia, uns poucos se mantêm e Deus se mantém com eles, tá? São eles que levam a verdade para a próxima igreja, para o próximo período, tá? Nós vamos voltar mais a isso aí. No livro de Lutero também tem uma parte lá que você percebe que teve os reformadores, mas teve uma galera que foi para um outro lado, um outro viés que era de guerra. Sim. Então, assim, teve morte de um monte de Eles gente como copiaram Lutero. a mesma coisa que o catolicismo fazia. É isso que a Bíblia está criticando aqui, né? Então houve uma degeneração aí desse grupo. Só mudou o nome, né? mas Só a ação mudou o era nome. parecida. Exatamente. Essa observação é importante feita ali. Vamos ler o verso 5, o verso 4 só, né? Eu não preciso mencionar, vocês já sabem. Não contaminaram suas vestiduras. Que representação, que símbolo é esse? Que contamina? Branco. Contamina falsas doutrinas, erros, né? E quando você faz uma referência, andarão de branco comigo, significa o seguinte, que a vestimenta que Deus nos dá, que é branca, representa o seu caráter puro. Como foi dito aqui no início, nós não temos mérito em nós mesmos, nós vamos receber uma vestimenta. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus é fiel em nos perdoar. Jesus nos perdoa. E aí Deus nos olha através de Jesus, né? Então ele vê a pureza de Jesus em nós. Esse é o processo da vestimenta branca. Lembra da historinha que Jesus contou do homem que entrou no casamento sem estar com a veste apropriada? Ele foi expulso do casamento. Foi isso? Ou seja, mas veja, a pessoa não vinha com a veste apropriada para o casamento, ela recebia uma veste no casamento. E aquele homem entrou no casamento sem estar com essa veste. Percebeu a representação como é perfeito? E a veste branca é o quê? O caráter. E o caráter é o quê? Os 10 mandamentos. Então, quem está lutando para seguir os 10 mandamentos, Isso. ele acaba sendo, ou seja, a doutrina certa. Ela é do amor. Perfeito. Vamos ver o verso 5? Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Muito bem. De novo aí o conceito do vestido branco, né? E o livro da vida como critério de salvação. Ou seja, seu nome está no livro da vida, você vai ser salvo. Isso aparece diversas vezes na Bíblia, tá? É claro que não é o único livro, nós sabemos que existem outros livros, os que registram todos os atos de todas as pessoas. Tem um livro dos grandes atos bons perpetuados pelos filhos de Deus e tem o livro da vida, né? E aqui também fala, não apagarei. Sim. Ou seja, então pode estar escrito e um dia pode deixar de estar. Pode. Por isso que não é assim, é uma vez salvo, não importa o que faça. Não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Ezequiel vai falar claramente isso. Se uma pessoa se desviar do caminho, mas depois se arrepender, Deus considera. Porém, o outro que é justo e depois cai do caminho, né, Deus também considera, muda, né? Não tem isso. Muito bem, termina aí a frase clássica, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que quer dizer essa expressão? A gente falou há 2 sábados atrás, que as mensagens são para todas as igrejas, né? É específica para uma, mas na verdade é para todos os cristãos, né? Quem tem ouvido, você tem ouvido? Eu tenho também, então presta atenção, tá bom? Essa é a frase que mostra que a mensagem vale para todos nós, todas as igrejas e todos os fiéis, todas as pessoas que seguem as igrejas, tá bom? Vamos avançar então para a igreja de Filadélfia. Olha só, se a reforma, ela começou, a igreja anterior de Sardes, ela começa com a reforma, 1560, ela vai até onde? Ela vai até o grande reavivamento que houve no século 17 e 18, né? Podemos botar uma data, de novo, é uma data aproximada. 1790, uma boa data? Olha só, 1790, há poucos anos antes havia ocorrido o grande terremoto de Lisboa, 1755.
1780, Estados Unidos começa sua caminhada no cenário, né, internacional. Nós temos ali o escurecimento do Sol e da Lua, tá? Houve, com a Revolução Francesa, né, e a prisão do Papa, houve um despertar imenso para os estudos das profecias, tá? Em 1800, começo de 1800, começam a surgir as sociedades bíblicas em todo o mundo. Começou pela britânica, depois dos Estados Unidos, 1815, ok? A Bíblia foi divulgada, é um estudo como nunca das profecias, Daniel e Apocalipse. Então, nós podemos colocar que a igreja de Filadélfia, ela inicia com esse grande despertar do estudo das profecias, tá? E ela vai até quando? Uma boa data é a gente colocar 1844. Por quê? Esse despertar, ele foi até o limite, né, do grande desapontamento em 1844, tá? Foi grande desapontamento para aqueles que não continuaram estudando, mas para aqueles que estudaram, perceberam que houve um evento muito importante. Qual foi o evento em 1844? Início do juízo. Olha que evento importante. Então, nós da igreja de Laodiceia somos a igreja do período do juízo, né? Então, muito bem, igreja de Filadélfia. Vamos ler então o verso 7 até o verso 8. Igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Muito bem. Vamos primeiro analisar esse conceito aí, aquele que tem a chave de Davi. Isso aqui é uma informação nova, né? Como a gente sempre faz, e vocês vão perceber que o Apocalipse ele é estruturado no Velho Testamento, as imagens que são colocadas ao longo de vários livros do Velho Testamento são trazidas e colocadas no Apocalipse. Esse é mais um caso. Eu convido vocês para a gente abrir Isaías 22 e vamos ler do 20 até o 22. Isaías 22, 20 até 22. Olha o conceito aí de chave de Davi. Inclusive de porta também, tá? Conceito de porta. Vamos entender isso aí. 22. Isaías 22, do 20 até o 22. Pode ler. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei a tua túnica, cingido-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Que chave é essa? Muito bem. O que é a representação dessa chave? Você entregar a chave de Davi, no caso ali, era uma troca de funcionário, tá bom? Um funcionário anterior que era o responsável, ele não agiu de forma correta, então é colocado uma outra pessoa e se entrega a chave de Davi durante o reino de Davi. O que representa isso? Quando você entrega a chave de uma cidade para uma pessoa, o que representa? Né? Hoje em dia o conceito é você está dando um poder para a pessoa ali, né? Hoje vamos dizer, é só uma representação simbólica, mas naquele momento esse funcionário ele tinha a atribuição de ser o responsável por toda a casa de Davi. Então quando ele usava a chave e ele abria uma porta, ninguém tinha autoridade para fechar, e quando ele fechava ninguém tinha autoridade para abrir. Nós estamos falando do quê? Autoridade. Tá? Tem a chave de Davi, ou seja, tem a autoridade. O que ele faz, ninguém vai lá e refaz. Tá? Esse é o conceito. E muito curioso, porque nós sabemos que o período todo da igreja de Filadélfia, até o grande desapontamento, que na verdade foi até o início do juízo, vamos relembrar o conceito. O que aconteceu no início do juízo, em 1844? Tecnicamente, lembrando lá do santuário, do templo de Israel, Jesus passou do seu ministério do santo até para o santíssimo, tá? Ou seja,
Ele fechou a sua função no Santo e começou o seu trabalho no Santíssimo. Olha aí a representação de fechar a porta e abrir a outra. E abrir essa e ninguém fecha. Olha a representação aí. Foi justamente o período que estava se preparando a mudança de ministério de Jesus. Tá bom? Então, percebam que literalmente a chave, né, do Velho Testamento nos permitiu entender esse conceito da chave de Davi, né, utilizado aqui no Apocalipse. E vocês viram então o verso 8, né? Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti aí uma porta e ninguém, justamente a autoridade de Jesus. Tá bom? Vocês sabem que todo aquele movimento adventista que se juntou em torno da volta de Jesus, né, que eles imaginavam, eles no momento em que houve o grande desapontamento, os adventistas, né, como eram chamados, se dividiram em 3 grupos básicos, né? Um grupo abandonou tudo, falou, não, isso é bobagem, não quero mais saber desse negócio, e voltaram para suas igrejas. As suas igrejas proibiram a menção de qualquer coisa relativa à volta de Jesus, não quiseram saber. E é interessante que isso acabou provocando uma decadência nas igrejas protestantes, a ponto de jornais da época mencionarem isso, sabe? Sobre a falta de religiosidade das pessoas das igrejas daquele tempo, né? A ponto de ministros missionários, aqueles que têm os seus sermões registrados, né, fazerem menção a isso, como as igrejas decaíram, como as pessoas não ligam mais para a religião. Então, esse grupo colaborou com um evento que foi a decadência das igrejas. Tá bom? Por quê? Não aceitaram um novo ensinamento que a Bíblia estava trazendo. Vocês lembram da igreja da Reforma, que a gente acabou de estudar, a igreja de Sardes? Justamente isso, não querer receber nenhuma doutrina nova que estava sendo vista ou trazida de volta da Bíblia. Lutero não passou daqui, eu também não vou passar. Tá? Calvino não passou daqui, então eu vou me manter aqui onde Calvino esteve. Tá? Só que o que acontece? Não sei se vocês sabem, quando a gente estuda as 3 mensagens angélicas, lá de Apocalipse 14, qual é a primeira? Qual é o grande anúncio da primeira? Chegou o juízo. Tá? Olha só, isso foi anunciado. Então a primeira mensagem angélica, ela foi anunciada justamente na igreja de Filadélfia. Atenção, o juízo vai começar. Só que eles não sabiam que era o juízo, tá bom? Mas eles deram um aviso. As pessoas foram avisadas. No momento que houve o grande desapontamento, tá? E as pessoas voltaram para as suas igrejas, ocorreu a segunda mensagem angélica. Qual é a segunda mensagem angélica? Pessoal, está caindo, Babilônia está caindo, vocês estão nas igrejas aí que não estão aceitando o conhecimento bíblico. A segunda mensagem foi anunciada. Ela foi anunciada justamente nesse período da igreja de Filadélfia. Por que a grande missão da igreja adventista são as 3 mensagens angélicas? Mas vocês já notaram que há uma ênfase na terceira? Todas as 3, elas são dadas de forma paralela, tá bom? Mas há uma ênfase na terceira simplesmente porque as outras 2 já tinham sido avisadas antes. Perceberam? Conceitualmente faltava a terceira mensagem. É por isso que a igreja adventista surge para pregar de forma especial a terceira mensagem. Mas todas as 3 são pregadas. Tá? Por favor, não espalhe aí dizendo que eu estou falando uma heresia, tá? Que só é para pegar a terceira. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, ela começou a primeira, depois a segunda e aí faltava a terceira. Mas as 3 estão sendo pregadas em paralelo, tá bom? Então é justamente esse conceito que nós estamos vendo aqui. Vamos ler o verso 9. Só um detalhezinho, né? Eu conheço, né, no verso 8, fala ali, eu sei, né, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja pequena, pessoal. O que era aquele movimento perto de todas as igrejas protestantes e católicas que haviam, né? Era uma igreja pequena, de curta duração, mas eles guardaram fielmente, e até onde eu vejo, essa igreja também não tem nenhuma crítica por parte de Jesus. Olha que maravilha. A segunda igreja, aquela que foi perseguida, lembra? Logo depois da primeira igreja, a segunda igreja sofreu grande perseguição. Não há nenhuma crítica por parte de Jesus. E a igreja de Filadélfia também não teve. Guilherme, eu acho que aqui tem uma lição muito bonita para a gente. Ao longo da história, todos os elogios positivos que aconteceram de descobertas
povo de Deus em relação à verdade foi por estudo. Perfeito. Daniel foi um caso diferente, porque veio por sonho. Deus deu o sonho, ele se atribulou e Deus deu socorro, mandou o anjo explicar tudo para ele. Mas dali para frente, todas as descobertas e aprofundamento da mensagem foi por um grupo que estudou. Foi assim com os reformistas, foi assim com o movimento da volta de Jesus, de onde surgiu a Igreja Adventista. E eu acho que aqui está a grande lição para a gente. Eu acredito que em qualquer tempo, se estamos vivendo Laodiceia, há uma promessa bíblica que aqueles que param para estudar e buscar, há uma promessa de dádiva. Quem buscar e quem se juntar para estudar e se aprofundar, Deus vai revelar as últimas verdades. Então, esse foi um movimento pequeno, mas que é marcado pelo estudo. Eles se juntaram para buscar e aprofundar e orar e pedir. Daniel foi um sonho? Foi, mas depois ele se angustiou e pediu. Pediu, estudou, pediu, veio. Mas na frente, a reforma foi assim. Pediram, buscaram, descobriram, veio. Mais na frente, esse movimento de Filadélfia, pediram, buscaram, estudaram, veio. Então, se é Laodiceia, em algum momento, a gente precisa parar de dizer assim, não, vai vir a chuva serôdia, e aí vai vir um negócio diferente dentro de mim, e eu vou começar a querer buscar e estudar. Não. Não. Essa é a experiência do ladrão. Se você continua com esse pensamento de um dia eu vou ser transformado sem eu fazer esforço nenhum, você vai experimentar a experiência do ladrão. Jesus vai aparecer e você não vai estar preparado. O exemplo O de resumo é Filadélfia é esse. Estudo. Deus tem uma promessa. Quem me buscar, eu vou dar. Isso. Quem pedir sabedoria e se aprofundar na palavra, eu vou dizer como é que vai ser. Perfeito. Ótimo. Muito bem. Vamos lá então. Verso 9. O verso Capítulo 3, verso 9 de Apocalipse. Quem pode ler? Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Essa igreja de Satanás pode ser a que nós chamamos as igrejas apostatadas. Acho que sim, né? Desde daquela época já tinha muito. Sim, veja só, qual foi o papel dos judeus no início da era cristã? Eles eram o povo de Deus? Eram, mas eles batalharam depois contra os cristãos. Os cristãos estavam com a verdade que saiu da mão de Jesus, né? A verdade presente para aquele momento, e os judeus continuavam as suas ideias ali batalhando. A mesma coisa aqui, tá? As igrejas tradicionais chegou um ponto que elas começaram a batalhar contra a verdade presente daquela época, que era o anúncio do início do juízo. Por isso que elas são chamadas aqui sinagoga de Satanás, ou dos judeus, que se declaram judeus e não são. Tá bom? É a mesma imagem, exatamente a mesma vão imagem. reconhecer Em algum que esse momento, grupo tinha a verdade. em algum momento sim, ou morreram sem reconhecer, né? Agora, o que é isso aqui? Eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Vamos ler uma passagem aí que está lá em Isaías 60, 24. De novo, uma imagem do Velho Testamento para nos ajudar aqui. Isaías 60, 24, o que fala? É 14. Isaías 60, desculpa, 60, 24. Não tem. Não tem 24, só tem até o Mas então 22. deve ser 14, eu talvez tenha anotado errado. A cola da Bíblia diz 14. Mas é isso mesmo, está escrito O aqui. que fala aí? Isaías 60, 24, minha Bíblia não tem. 60, 14, eu anotei errado. 14? Também virão a ti, inclinando-se os filhos do que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão do Senhor, a Sião do Santo de Israel.
Perfeito. Esse capítulo está falando o quê? Para quem estuda ali o capítulo 60. A glória da Nova Jerusalém. A glória da Nova Jerusalém ia fazer o quê? Ia atrair as pessoas de todo o mundo, e a Jerusalém da época ia se tornar uma metrópole mundial. Vocês sabiam disso? Que esse era o plano de Deus original, se os judeus tivessem sido perfeitos, né? Seguido o plano de Deus? Israel seria uma potência, Jerusalém seria a capital do mundo, e isso atrairia todos os povos, para saber por que eles têm tantas bênçãos. Porque eles guardam, eles seguem o Deus verdadeiro. E aí todas as pessoas seriam salvas. Como eles não cumpriram isso, Deus fez uma mudança nos seus planos. E hoje a igreja vai ao mundo anunciando, e nós esperamos o quê? A Nova Jerusalém. Tá bom? Tem uma descrição em Ezequiel de como seria o templo nessa época, que Jerusalém seria a metrópole do mundo. Tem lá a descrição dos compartimentos do templo, que do templo, debaixo ali do seu trono, sairia um rio que se tornaria abundante, florestas imensas nas margens desse rio, tá? Deus não pôde fazer isso, então ficou só a ideia aqui. Mas qual que é a ideia que nós pegamos aqui desse texto? De que um dia as pessoas vão reconhecer a verdade. Olha aí, foi o que foi mencionado aqui. Então, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão reconhecer que aquele grupo estava certo, que seguiu a verdade bíblica. Tá bom? Existem muitos teólogos hoje, que estudam esse texto aí e creem que será uma profecia que irá se cumprir no povo de Deus. Dá maior problema isso aí, né? Esse capítulo 60, 65, parece, né? Eles acham que a profecia vai se cumprir ainda. Era condicional. Eu fiquei pensando, por que não tiraram isso daí? Pessoal, aprendam uma coisa que é importante para vocês não caírem nessas armadilhas, tá? Existem profecias apocalípticas na Bíblia que tem a ver com o cumprimento do plano de Deus e dos últimos dias, e tem profecias locais para o tempo de Israel. Essas outras profecias, elas são condicionais, tá? Não há nenhuma necessidade de Deus cumprir daquele jeito. Deus vai fazer de outra forma. Tá? Então não caiam nessa, tá? Não, porque está lá no Velho Testamento, vai se cumprir. Não é profecia apocalíptica. Profecia apocalíptica não é condicional. Ela vai se cumprir. Tá bom? Essa é a diferença. Só uma observação com relação a essa glória de Sião. Ela aconteceu, ela teve um vislumbre na época de Salomão. Todos os povos se dirigiram a Jerusalém. Depois caíram. Por que aquele povo era de sucesso daquele tanto? Perfeito. Ele chegou a começar a cumprir a profecia que era e depois... É isso aí. Tá bom? Né? Se eles não tivessem pulado fora do plano de Deus, teria se tornado uma potência imensa. O que Deus falou? Não faltará rei descendente de Davi que ocupe o trono. Então Salomão ia ser glória após glória. Mas eles não cumpriram, né? Então era condicional a profecia. Vamos seguir, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Está falando de quê? Provação que vai vir sobre o mundo todo. Provavelmente aqui os últimos dias, né? As provações que vão ser, o povo vai ter que enfrentar isso aí. Mas pode ser também uma referência à grande desilusão que aparentemente eles sofreram naquele momento, né? Ou a tribulação que aconteceu ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que já estava em nova série. Mas... Se Filadélfia não acaba em 1844, teoricamente, então, Primeira e Segunda Guerra já não era mais essa igreja. É que assim, a Primeira e a Segunda Guerra, elas são eventos não proféticos, né? São eventos sociais, né? Eu não vejo, pelo menos na Bíblia, uma aplicação em relação a essas guerras especificamente, né? É assim, provação como um todo, né? Do ponto de vista religioso, né? Então aqui tem uma promessa para aqueles que seguem, né? A palavra de Deus. Verso 11 vai reforçar de novo, 11 e 12, vamos ler? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lhe coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Muito bem, esse verso 12 ele é importante, né? O que ele fala aí que as pessoas vão se tornar, aqueles que forem fiéis, vão se tornar colunas e elas não serão removidas. Fala que dali jamais sairá. Pessoal, é claro que isso aqui é um simbolismo, né? Ninguém está pensando aqui em ir para o céu, ser transformado numa coluna e ficar imóvel lá no templo. É claro que isso aqui é uma evocação simbólica. O que faz uma coluna num edifício? Sustenta, dá estabilidade. Então a igreja de Deus, que é formada por cada um de nós, faz parte desse grande edifício que Deus está construindo, né? Solidez, olha ali. Mas o que é importante, o que fala depois, 3 coisas vão ser gravadas em você, ou em cada um de nós aqui. O que vai ser? O nome de Deus, depois o nome da Nova Jerusalém e o nome de... O nosso novo nome. Não, o nome de Jesus. Olha aí, está falando que vai ser gravado sobre essa coluna que é cada um de nós. O nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome de Jesus, ó, e o meu novo nome. Por quê? Somente quem for salvo vai conhecer o nome completo de Jesus, que transmite salvação, amor, tudo que representa. Tá? Lembra que Paulo falou que hoje nós vemos como por espelho, com deficiência? Nós conhecemos o amor de Deus, nós sabemos o que Ele fez por cada um de nós, mas nós vamos ter a eternidade inteira para conseguir entender o que isso realmente significa. Né? Lembra que nome não significa caráter? Né? O novo nome de Jesus, nós vamos ver face a face, entender em toda a profundidade, altura, extensão, largura, o amor de Deus. Né? A gente só sabe um pouquinho hoje, muito pouco. Né? Nós vamos saber de forma completa. Muito bem, deixa eu ver aqui só o horário. Ixi, super apertado. Vamos lá. Carta à Igreja de Laodiceia. Vamos ver se a gente consegue varrer isso aqui. Vamos ler o verso 14 e 15. E o 16 também, por favor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Muito bem. O amém aqui refere quem? Então, vamos analisar, exatamente, tá? Primeira coisa, pessoal, Igreja Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que foi feita em homenagem a Laodice. Laodice era esposa de Antíoco II. Aqueles que fizeram o curso de Daniel, quando a gente falou dos antigos, a gente contou aqui uma história terrível. Não sei se vocês lembram. Que Antíoco II largou sua mulher Laodice por uma mulher egípcia, filha do Ptolomeu, né? E que depois ali ele quis voltar com Laodice novamente. Laodice armou, matou a mulher, né, a egípcia, com seus filhos, as suas amas, inclusive ali o pai. Ou seja, foi uma história trágica. É justamente essa, em homenagem a essa mulher que foi criada essa cidade, a cidade de Laodiceia, tá bom? Mas mais curioso, mais importante, na verdade, do que isso, é o que representa a Laodiceia. Laodiceia é um nome que quer dizer o quê? Povo do juízo. Alguma surpresa para vocês? Que Laodiceia seja, a tradução seja povo do juízo? É por isso que olha aí. Até os dias de hoje, nós pertencemos a essa Sim, igreja. pertencemos a essa igreja. Né? E o juízo continua. O que mais? Aquele que fala ali essas coisas diz o amém, tá? Eu queria convidar vocês, estamos no finalzinho, pessoal. Isaías 65, 16. Quem pode ler para mim? Eu espero que eu acerte dessa vez a passagem. Isaías 65, 16. Um pouco antes de você falar o significado de Laodiceia, eu botei aqui o significado. Eu estou na minha cabeça de Laodiceia, não sei se é Laodiceia, Odisseia, umas coisas assim. Aí está aqui, significado do nome Laodiceia. Aquela que é justa com a sua comunidade. Isso. Essa é a tradução ao pé da letra. Aquela que é justa. Mas é claro que no contexto bíblico as pessoas já entenderam que é o povo do juízo, né? Fazendo uma referência justamente à igreja que está vivendo no tempo do juízo. Correto, tá? Essa é a tradução correta ao pé da letra. Então vamos lá, Isaías 65, 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade,
é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo nome de Deus da verdade, é que jurará. Pessoal, sabe como está no original esse Deus da verdade? Bem, duas palavrinhas bem simples. Está escrito assim, ó, Elohe Amém. O Deus da verdade, na verdade no original é o Deus do Amém. E o que significa o Amém? A gente fala assim, que assim seja. Mas na verdade, significa o seguinte, é verdade. Isso que você está falando, ó, você acabou de falar, Amém, é verdade. Tá? Então assim, o Deus do Amém é o Deus da verdade. Esse é o conceito que a gente tem aqui, que traz para cá, né? O princípio da criação de Deus. Aqui tem um outro ponto, tá? Espera aí. O princípio da criação de Deus. Tem duas formas de interpretar isso, perceberam? Eu posso encarar como Jesus sendo o primeiro ser criado por Deus. Então Jesus não é Deus, ele foi criado. Mas eu posso encarar da outra forma. O princípio, ele deu origem à criação. Então ele é Deus. Tá? É claro que por outros textos, quando você vai para um deles, lá João 1, né, vai falar que que Jesus era o verbo, ele que criou tudo, tá bom? Então nós sabemos que de fato Jesus é Deus, então a interpretação correta aqui é a segunda, é que ele é o princípio, é a origem da criação, né? E aí, o que fala no verso 15? Aqui é o ponto, conheço as suas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Aqui começa o conceito de preocupação de Laodiceia, tá? Que a gente tem que tomar cuidado. Qual é o conceito de Laodiceia? Se na igreja protestante eles chegaram até um ponto e falaram assim, estou satisfeito com a doutrina, Lutero chegou até aqui, daqui eu não passo também, tá? Aqui é um pouquinho diferente. Eu já tenho conhecimento suficiente, eu já sou bom, eu já conheço Deus, eu já conheço a verdade e eu estou vivendo a minha vida tranquila. Isso é o laodiceano típico, tá? Ele não sente a necessidade do quê? De se apegar a Deus, como foi mencionado ali, para receber a instrução de Deus. Ele está contente com a sua vida, ele está contente com tudo que ele tem. Ele acha que ele é rico, como vai dizer aqui. Então, esse é o problema. Agora, por que é melhor você ser frio do que você ser morno? O que acontece com uma água morna? Quem toma aqui todo dia água morna? Alguém toma? Eu já tomei. O que faz água morna? Faz o quê? Dá náuseas. E náuseas faz o quê? Vomita. É o que Deus vai dizer aqui. Se você continuar morno, eu vou vomitar você da minha boca. E curioso que Laodiceia era conhecido pelas suas águas termais, tá bom? Que tinham justamente a temperatura. Não era quente, que nem a nossa aqui de Caldas Novas, tá? Que é uma delícia ali. Era água morna, tá? Justamente a representação do que Deus está tentando transmitir para a gente. E olha só, o verso 16 fala, né? Porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Olha o ponto de desprezo que Deus tem por uma pessoa que se acha rica e não precisa de nada. Ela não pode ser alcançada pelo Espírito de Deus, por isso que é mais difícil quem é morno, tá? Se você é considerado frio, o Espírito Santo pode trabalhar com você, tá? Se você é quente, o Espírito Santo já está trabalhando com você. Mas se você é morno, o Espírito Santo não chega, porque você não dá permissão para ele. Tá? Esse é o problema. Fica aquele tipo de pessoa meio termo. Eu já sei isso. Sim, exatamente. Isso para mim, eu já sei. Pessoal, vamos ler rapidamente o 17 e o 18? Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa Não preciso de nada. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e inútil. O que Deus aconselha essa pessoa a fazer? Verso 18. Que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que une os teus olhos com o colírio para que o vejas. Olha só, compres de mim ouro. Você se diz que é rico, mas você não é rico. Por favor, compre a riqueza verdadeira, né? Depois, você pensa que você está usando alguma roupa, mas você está nu. Deus está vendo os seus pecados direto, porque você não se preocupa em ter uma vida em que você leve a Jesus para ser perdoado. Ele fala, compre então as roupas brancas. O que é? Compre o caráter de Jesus. O que mais que ele fala ali? Olha só, você pensa que você está vendo tudo, né? Que você já entendeu tudo. Não, você está cego. Compre o colírio para que você possa enxergar a verdade,
da Bíblia. Né? Diga, Chico. Só em termos de curiosidade, o significado da palavra amém vem do hebraico, que é um acrônimo de El Melech Nerman, que significa, que contrai para amém, né? Seria Deus é rei justo, fiel, digno de confiança. Eu não sei essa interpretação aí. Verdadeiro. Né? Pode ser que seja esse o conceito, né? Depois a gente investiga isso aí. Vamos lá, só correndo aqui, pessoal. Verso 19 e 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pode ler, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A Pessoal, esperança, então. A esperança. Há um apelo, né? Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Olha o convite que é feito a cada um de nós da igreja de Laodiceia. Não, lindo né? ele dizer que ele repreende e disciplina a quantos ama. Declaração Vem de cá, amor. Eu amo você. se você disciplina o seu filho que você está educando, você é um carrasco? Pelo contrário, se você não disciplina, é que você não ama a criança. E por incrível que pareça, a criança ama o pai que disciplina. Senão ela despreza. Né? Deus, como um pai grandioso, ele também disciplina os seus filhos, sempre com o objetivo de salvar. Tá? Nós estamos estudando isso na lição, esse semestre inteiro, né? Como Deus utiliza às vezes os problemas, né? Para salvar, tá? Esse é o ponto. O versículo 20 fala, né? Eis que estou à porta e bato. E a gente, por vezes, vê usando a aplicabilidade desse verbo como algo poético, bonito, mas isso é o clímax da igreja de Laodiceia, entendo que esteja aqui, que chegou ao ápice de colocar Jesus do lado de fora. Ninguém bate se ele está do lado de dentro. E aí você vai avançando as cartas, todas elas, Jesus está ali, conheço as tuas obras, sei que conhece e tal, e anda. Aí Laodiceia chegou ao cúmulo de lançar, né? E eis que estou à porta, o Pessoal, apelo de Deus. isso que ele falou tem um princípio muito importante, tá? E bate justamente com o que nós estamos vendo alguns movimentos. Vocês já viram movimentos separatistas falando assim, pessoal, a igreja está pecaminosa, está decaída, saiam disso aqui, vamos formar um grupo aqui. A Bíblia em nenhum momento fala para você sair de Laodiceia, vocês perceberam isso? Então esse grupo aí, eles estão errados, tá? A igreja vai permanecer coesa até a volta de Jesus, vai ser agregada e vai se formar a igreja remanescente. Mas nunca saia de Laodiceia. Ele tá? que quer entrar aí. Saia do conceito de Laodiceia, isso sim. Né? É o convite que Jesus fez aqui. Saia de Babilônia, se você está em Babilônia. Tá? Mas nunca de Laodiceia. Ele não vira as costas para Laodiceia. Pelo contrário. Batendo? Está lá do lado, dizendo, ó, eu amo, não tem chance. Exatamente. Para a gente fechar, pessoal, verso 21 e 22. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo a oferta do reino, né? A gente não começou a classe falando sobre reino, monarquia, né? Que um dia estamos esperando a monarquia, né? Do céu. Olha aí, a oferta novamente de que nós vamos reinar junto com Jesus, tá? Semana que vem eu começo nosso estudo aqui mostrando um último gráfico sobre as 7 igrejas. E aí nós vamos avançar sobre a visão do trono de Deus, tá bom? Eu vou